Oi, tudo bom? Eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Oi, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Longevidade, com o nosso tema hoje, isolamento social, aspectos que afetam a saúde mental. A minha convidada de hoje, Luciana Sherman Zambuja, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Está nos recebendo aqui na sua casa, nesse local acolhedor, na nossa capital. Muito obrigada, Lu, por ter aceito e estar participando com o pessoal aqui em casa que nos acompanha. Eu vou falar um pouquinho da Luciana, tá? Essa profissional exemplar, maravilhosa, amiga, colega. A Luciana, então, a Lu, ela é neuropsicóloga, doutora em neurociências, pós-doutoranda em pediatria, Atualmente ela faz parte do corpo clínico do Hospital São Lucas na PUC também. Faz parte também do Espaço HD 360. Ela faz parte da docência de graduação na Faculdade Monteiro Lobato, pesquisadora e colaboradora do Instituto do Cérebro aqui no Rio Grande do Sul. A Luciana tem experiências também na avaliação neuropsicológica do desenvolvimento infantil, esclerose múltipla, envelhecimento cognitivo e demências, Não precisa dizer que eu sou super fã, Lu? Então, a minha primeira pergunta, Lu, ao respeito, nesse período que a gente está vivendo do isolamento social, é esse aspecto cognitivo que afeta o isolamento, Como é que é que tu pode estar contribuindo com o pessoal em casa, do isolamento, desse aspecto mais neuropsicológico que é a tua área? Tá, primeiramente eu queria te agradecer o convite em participar, e essa questão que tu tá trazendo é super importante, que sempre quando se fala em isolamento, imediatamente se fala somente nas questões emocionais, mas no entanto, evidentemente, isso é de grande preocupação, mas é importante entender que por trás de um quadro, de um transtorno de humor, por exemplo, de uma depressão, existem alguns aspectos cognitivos que vão ser alterados. Como, por exemplo, a depressão ela afeta muito a memória, a atenção, a concentração. Isso é bem importante, quem está observando idosos, mesmo que à distância, daqui a pouco está achando que eles estão um pouco mais esquecidos, desatentos, e podem já vir a se preocupar que ele já esteja num processo demencial, em alguma coisa mais patológica a nível de demência, mas não, pode ser em função até apenas de uma depressão, porque a depressão causa sim aspectos bem importantes cognitivos. E a parte assim do isolamento, os efeitos da solidão junto com o isolamento social, como é que está esse aspecto dentro da saúde, nesse período da pandemia, a tua visão com esse aspecto? Na verdade, a sociedade como um todo vem sofrendo impactos bem importantes, tanto nas emoções, também na cognição como em tudo, desde da insegurança, pelo que não sabe o que está por vir, ansiedade, depressão, e o idoso, como em função de todas as outras coisas, de todas as vivências dele, de todas as limitações que ele já tem, e isso tem a causar um impacto muito maior ainda. Então, o idoso hoje em dia é um fator de extrema preocupação, não somente a contaminação, em decorrência dessa pandemia, mas sim tratar, cuidar, não negligenciar esses aspectos emocionais que estão sendo causados por esse isolamento. E esses aspectos voltados para a cognição, Quem já tem algum problema na cognição, ela pode ser caracterizada assim por quais causas, assim, efetivamente? Olha, também se tratando de idoso, é bem importante entender que com o passar do tempo, nosso cérebro vai diminuindo. No momento que ele vai diminuindo, as funções também vão ficando alteradas e diminuídas. Então, o idoso normal, mesmo não apresentando nenhuma doença, nenhum quadro demencial, nenhum transtorno de humor, ele já vai ser, por via de regra, já vai estar mais esquecido do que alguns anos atrás. Então, ou pode ser um envelhecimento cognitivo normal, ou seja, perdas esperadas para a idade, ou ele já pode estar inserido em algum processo demencial, ou até mesmo um quadro de humor, um transtorno de humor, uma depressão
pode vir a causar dificuldades cognitivas também. Sim. Hein, Lu? E falando nessa parte da cognição, a gente sabe que tem a parte das demências, né? Que é muito ampla a minha área, especificamente Alzheimer. Eu sei que tu é uma estudiosa na área também. É uma das causas, né, que afetam, né? E dentro dessas demências, quais os tipos de demência, assim, que tu poderia estar contribuindo para estar falando pro pessoal de casa? Existem dois grandes grupos de demência. Demências são perdas cognitivas. Existem as demências irreversíveis, que é o que a gente fala muito. Sim. Inclusive a doença de Alzheimer nada mais é que uma demência irreversível, ou seja, o cérebro vai diminuindo e com isso vai se tendo perdas cognitivas. Existem as demências vasculares, as frontotemporais, e o outro grupo de demência é aquele que são causas reversíveis, ou seja, em função de um quadro emocional, por exemplo, ou outras coisas, o uso de álcool, que também é uma coisa bem importante na população idosa. Então, daqui a pouco, ele está tendo uma perda cognitiva, mas não por uma doença, uma demência irreversível, mas por um quadro que pode ser revertido pela alteração da vida dele de rotina, como a retirada do álcool. E pensando no nosso tema, né, isolamento social, com esse período da pandemia, a depressão, infelizmente, está aumentando, né, pessoal, nesse período do isolamento social. Queria que tu pudesse contribuir também, falando um pouquinho da depressão com essas ligações da parte da cognição. Como eu falei antes, ela está totalmente, todos os transtornos de humor estão totalmente relacionados a dificuldades cognitivas, a dificuldade, a diminuição da memória, a dificuldades de atenção. Então isso pode vir, a depressão pode vir a ocasionar então essas dificuldades cognitivas, principalmente agora no isolamento, em que o idoso, uma das coisas mais importantes para que o idoso ele continue saudável, tanto a parte cognitiva quanto a parte de humor, é que ele continue tendo uma vida social ativa. E isso está sendo muito prejudicado, porque ele não está conseguindo ter, pelo menos de uma forma presencial. Então, o que eu tenho falado, até os atendimentos que eu tenho feito, não são presenciais, mas sim as avaliações, se adaptou todo... se remanejou a forma hoje em dia de ter contato com o paciente de uma forma online, e a gente sempre instrui os familiares que não necessariamente porque eles não vão até a casa do idoso, eles não podem participar da vida deles, como por exemplo, fazendo chamadas de WhatsApp, de vídeo, mostrando os netos, os bisnetos, conversando, porque isso faz com que ele seja ativo, mesmo que virtualmente, e é super importante. Não, é verdade, a questão do isolamento social, essa parte que a gente pode estar agregando para esse idoso, esse familiar que está em isolamento, né? Lu, aproveitando dentro da tua área, assim, eu queria te perguntar os inquéritos que tu faz, né, para saber se o idoso apresenta, se é normal ou não, para cada faixa etária de idade desse idoso. Tem alguma faixa etária específica? Como é que tu faz esse inquérito? Na verdade, a avaliação neuropsicológica, de acordo com o Estatuto do Idoso, a partir dos 60 anos, em países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, a pessoa já é idosa. Com o passar do tempo, vai aumentando a probabilidade dessas perdas serem relacionadas a alguma coisa patológica e não a envelhecimento cognitivo normal. E por isso que é importante, não existem coisas específicas de cada área, de cada faixa etária, aliás, mas sim testes que vão nos determinar, vão classificar esse paciente como se ele está apresentando um funcionamento dentro do esperado para a idade dele, ou não, ou ele já tem alguma outra patologia envolvida. Mas isso é bem importante, esse fato, porque as demências, principalmente a de Alzheimer, ela não tem cura, né? A mais conhecida, aliás, todas as demências irreversíveis, elas não têm cura. Então, quanto mais precoce for feito esse diagnóstico, melhor vai ser a qualidade de vida tanto dele quanto dos familiares. Sim. Eu queria que tu contribuísse também a tua vivência na parte do corpo clínico, né? Como tu tá trabalhando na linha de frente lá na PUC, como é que é essas avaliações, assim, no dia a dia, né? Como é que é o teu trabalho fora do consultório, que agora, né, tá nesse período da quarentena, né? Que a gente não sabe até quando vai ir, mas a tua experiência no corpo clínico, assim, da parte de avaliação.
Na verdade agora, principalmente em se tratar de idosos, a gente não está fazendo atendimentos presenciais. Os atendimentos são todos à distância. Isso já é uma coisa mais difícil para todo mundo se adaptar a essa nova realidade, mas para o idoso acaba às vezes sendo bem mais complicado, mesmo porque ele não tem ele não está habituado ao meio digital. Então isso é uma coisa que inicialmente causou um pouco de dificuldade. Agora também já está se adaptando a algumas coisas, algumas plataformas. O próprio paciente ele já está ficando mais habituado. Mas foi bem difícil, porque agora só essa parte online que está ocorrendo. Sim, eu queria te perguntar também, já que tu tem anos de experiência na área da docência, né? Cada vez temos mais psicólogos profissionais voltados para essa área, né? E é um orgulho, assim, eu tenho amigas, a Paty, beijo, ela é grande fã tua, né? Assim, como inspiração de profissional. Legal. Né? Mas é uma área, assim, encantadora. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, do papel tu escolheu a neuro, né? Especificamente, né? Mas a área da psicologia em si, que ela é tão ampla, né? E que ajuda tantas pessoas e que tem várias áreas. De repente tem estudantes, profissionais também interessados. E aqui está uma profissional super inspiradora para vocês. Queria que tu falasse um pouco da parte da docência e da tua profissão, que é tão linda. Bom, então eu me formei em psicologia, como tu falaste, tem uma série cada vez mais, principalmente nesse nosso momento, a gente vê o quanto é importante, né? Tem vários grupos, inclusive eu participo de voluntários, de atendimento de profissionais na linha de frente, cada vez mais, em função de todas as pressões, o estresse, de tudo no dia a dia, as pessoas estão mais adoecidas, infelizmente. Então essa profissão, ela tem a crescer, tanto em função de tudo isso, do adoecimento dos indivíduos, como também de outras áreas que estão se ampliando. Uma delas é a neuropsicologia, que eu me dediquei desde o início da minha formação. Toda ela é voltada para isso, o que é uma das coisas mais legais do que me interessa. Primeiro, o funcionamento do cérebro, que a gente consegue entender o porquê que algumas coisas acontecem, sabendo o que cada área do cérebro é responsável, o que acontece se alguém tem um AVC num lugar ou em outro, qual é a repercussão disso na cognição, no comportamento. Então isso é bem legal. E dentro da minha área, uma das coisas que mais assim me trazem satisfação é poder contribuir desde aquela criança pequena, que eu consigo, por meio da minha avaliação, identificar as alterações, os atrasos que essa criança tem, e com isso ela vai ser estimulada adequadamente. Consigo, por meio da avaliação, o neuropsicólogo consegue dar um diagnóstico de autismo, por exemplo, uma criança de 18 meses. Né? De identificar, muito difícil. Né? Eu penso assim, dessa forma. É muito difícil, exatamente. Então, com 18 meses, já se pode dar esse diagnóstico, e com isso o cérebro tem muito mais potencial para se reorganizar do que lá nos seus 5, 10 anos, como antigamente isso acontecia. E também, por o outro extremo, o idoso. O idoso, as demências hoje em dia, como tu sabe, tu também estuda bastante, ela não tem cura, mas no entanto, se ela for diagnosticada precocemente, e um dos exames mais utilizados internacionalmente é a avaliação neuropsicológica, então se essa demência for diagnosticada, esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor, e também o cuidador, os familiares e todas as pessoas envolvidas no processo. A Lu, eu conheci ela numa palestra que teve na Universidade da UBRA, lá em Guaíba, né? E tinha outros colegas juntos, tinha o Eduardo Sabe, tinha o Fernando Aguzoli. Então foi um evento muito grande, né? Que foi o presente, né? Desse início dessa amizade. E eu lembro que durante a tua palestra tu citou um exemplo sobre um exercício que tu faz para avaliar dentro do idoso das demências, que é o relógio, assim. A gente não tem como ilustrar aqui, mas tu pode compartilhar um pouco
como é que é dentro da tua avaliação, tantos, né? Mas eu lembro que o pessoal ficou super curioso, assim, né? Do exercício do relógio. Tu poderia falar pro pessoal de casa? Na verdade, são testes. Esse é um dos testes. Um teste, até importante. Um teste não dá diagnóstico. Mas, assim, a gente vê a partir de várias pesquisas, que algumas coisas muito simples, como, por exemplo, pedir para o idoso fazer um desenho de um relógio com os marcadores, escrever uma frase, ou até pegar um parágrafo, ler um parágrafo do jornal, de uma revista, e depois pedir para que ele conte depois de um tempo. Todas essas coisas, o familiar já pode ficar atento, não ficar testando, obviamente, não, mas assim, ficar atento se já tem alguma perda, até para encaminhar para uma avaliação, de fato, né? Para que não evolua tão rapidamente o quadro, se a pessoa vier a ter alguma dificuldade cognitiva maior. Ai, ótimo. Eu vou pedir, então, para vocês aí de casa continuarem conosco. Vou pedir um intervalo dos nossos colaboradores. Lembrando dos nossos queridos colaboradores, né, na tarde de hoje, nesse nosso programa Saúde e Longevidade, Strike, Clínica Dr. João Colares. Meu agradecimento também ao Norberto, a Stephanie, lá do Empório, fizeram meu cabelo, minha make. Então, fiquem conosco e já voltamos. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É Strike Burger, e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força! Estamos de volta aqui com o nosso programa Saúde e Longevidade, hoje com a minha convidada amiga Luciana Sherman Zambuja e dando continuidade no nosso bate-papo sobre o isolamento nesse período de pandemia, a nossa saúde mental, né, Lu? O esquecimento, ele pode estar associado com as demências, né? Dentre elas, a mais característica, Alzheimer. Quando a pessoa está com aquele esquecimento, a gente já deve procurar um neuropsicólogo para fazer uma avaliação. Como é que é isso? Bom, isso é importante, até como eu tinha falado antes, o nosso é inerente ao processo de envelhecimento que se tenha perdas. É importante a avaliação neuropsicológica para que essas perdas sejam mensuradas, ou seja, medida para a gente entender se essa perda faz parte já de um processo demencial ou se é em função da idade ou em função de alguns outros fatores. Por exemplo, é normal o idoso esquecer. Eu sempre falo, eu faço uma analogia com uma pessoa quando tem 80 anos e essa mesma pessoa quando tinha 15 anos. A gente não exige que um idoso de 80 anos ele corra como ele corria quando ele tinha 15 anos. Mas, como é uma coisa, um fenômeno do pensamento, uma alteração cognitiva, a população no geral, ela tem uma exigência muito grande em termos do que o idoso tem dever, tem que saber memorizar, a rapidez de processar informações, mas essa rapidez ela está diminuída e não necessariamente por um processo patológico. O idoso, assim como eu falei, ele não vai correr, se tu mandar ele correr como corria antes, e também ele não vai ser tão rápido. Vai ter diminuição da fluência, ou seja, a linguagem, a fala vai ser mais identificada, a memória, ele vai ter lapso sim, e isso não necessariamente é demência. Mas como é que eu vou identificar então? Primeiro, é claro que é importante ficar sempre atento a esse idoso, é importante fazer uma avaliação neurológica e neuropsicológica, mas entendendo que o esquecimento tem intensidades dele. Uma pessoa que cada vez que eu vou lá na minha avó, ela me pergunta, ela me conta a mesma história de quando eu era pequena. Talvez isso não seja, aliás, provavelmente isso não vai ser
um quadro demencial. Mas essa parte a gente não precisa se preocupar. Talvez até sim para ser um link, uma coisa que como ela não tem mais tanta novidade, talvez seja um idoso que já esteja mais em casa, principalmente nesse momento, ele vai repetir. Mas tem um gradiente de perdas. Aquele idoso, as repetições causam preocupação naquele idoso que no mesmo dia a pessoa chega na casa dele e ele pergunta 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa. Não lembra se almoçou. Então são coisas assim que com o passar a gente tem que observar o idoso, claro, qualquer perda, qualquer alteração, não só na cognição, mas também no comportamento, porque tem demências que iniciam, que é a terceira mais frequente, a demência frontotemporal, que ela não inicia com dificuldades cognitivas, mas sim ela vai iniciar com alterações de comportamento. Por exemplo, é aquele idoso que sempre foi super tímido e agora ele está mais desinibido, inadequado, ele fala coisas que ninguém acredita que ele possa ter falado. Observar, então. Observar, porque talvez isso seja um quadro demencial e não alguma coisa psiquiátrica. Então, tem uma série de coisas, às vezes, o envelhecimento cognitivo normal, que também se chama dentro da literatura, o esquecimento benigno associado à idade, que pode ter, que isso é normal. Pode ser em função de alguns transtornos de humor e também quadros demenciais. Então tem uma série de coisas que tem que ser observada e outra coisa, que também dentro desse processo é importante ser observado se essas queixas, às vezes não são nem queixas, as queixas dos cuidadores e dos familiares, essas observações, essas dificuldades de memória desse paciente, elas vão interferir na autonomia e no dia a dia dele, porque isso também é bem importante. Aquele idoso que ele não esquece muita coisa quando fala, mas ele esquece muito o fogão ligado, ele já se desorientou uma vez na rua, ele já esqueceu o que tinha que comprar no supermercado. Isso é uma coisa que é de bastante preocupação, quando ele vai perdendo a independência e a autonomia. E aí a importância também do familiar cuidador, né? Que está diretamente com esse idoso, né? Tanto quem é a esposa, é um profissional, mas está indo na consulta, participando também, contribuindo, né? Com essas informações que a gente vê que é muito relevante. Exatamente, até às vezes com essa vida corrida e às vezes o familiar que leva na consulta não é o cuidador direto dele. Então é sempre importante que o cuidador esteja presente, a pessoa que mais fica com esse paciente, que é ele que vai nos dar dados mais fidedignos do dia a dia, da rotina desse paciente. Principalmente quando se trata de demência também, a gente tem que entender que uma demência, que um processo neurodegenerativo, ele tem que ter perdas gradativas. O que isso quer dizer? Se é uma pessoa, um idoso que há 20 anos tem a mesma dificuldade de memória, ele nunca piorou. Tá ali do mesmo jeito. Sim. Provavelmente não é em função de um quadro demencial. O quadro demencial, ele tem piora progressiva. Ele tá, obviamente, se não tratado, ele vai piorar muito ao longo do tempo. E isso é bem importante que o cuidador e o familiar se dê conta disso, entenda-se desde o início, desde que quando começou esses sintomas, ele vem piorando ou ele continua igual? Então isso é super importante. Nossa, dicas imprescindíveis, né, Lu? Muito bom. Eu gostaria de te pedir então, Lu, para encerrar esse quadro, esse nosso bate-papo, que tu desse dicas, né, nesse período de isolamento, com exercícios que o familiar cuidador ou o pessoal de casa pode prestar atenção, né, na parte neuropsicológica mesmo, que é a tua área, assim, exercícios, umas dicas, assim, pessoal de casa para fazer, para estimular essa parte cognitiva, deixar ela mais, né, forte, digamos assim, pensando numa longevidade, né, numa vida com mais qualidade para o nosso cérebro. Bom, na verdade, o estímulo cognitivo, tudo que a gente faz, a gente está estimulando o nosso cérebro. Desde pedir para aquele idoso auxiliar a fazer alguma coisa na cozinha, auxiliar a guardar, a dobrar. Isso já é um estímulo cognitivo, porque ele tem que ter
concentração, ele tem que lembrar onde ele guarda alguma coisa, lembrar como se faz alguma tarefa, então isso já está estimulando. Então ele ficar sentadinho ali no sol é bom, mas não tem que se movimentar. Exatamente, claro que dentro das suas possibilidades. Sim, Além disso, estimular a leitura, estimular por meio das tecnologias, esse isolamento, embora que ele esteja distante no momento, mas assim, tem que ter alguma interação ainda, mesmo que de forma virtual. E isso é super assim, importante. Com a parte da leitura, as palavras cruzadas, é bom ou não é, né? Já tá lendo ali a 0 hora do domingo, não só a 0 hora, mas o nosso Jornal da Costa Doce, enfim, outros. E a palavra cruzada é interessante também? É super interessante. Também, né? Agora até mesmo que junto com, eu estava pensando agora, falando, que às vezes até familiares não têm muito tempo de interação em função de toda a jornada de trabalho fora de casa, mas agora que estão mais tempo em função de tudo isso, infelizmente, algumas pessoas interromperam suas atividades, então um jogo de carta, dominó, todas essas coisas vão estimular muito a cognição do idoso. Além do mais, vai fazer que o relacionamento interpessoal dele fique melhor e com isso, como a gente estava falando, aquelas coisas de depressão, ele se sentindo melhor, mais feliz, mais disposto, também vai ser um fator muito positivo para a cognição dele. Ai, que perfeito. Eu queria ficar mais tempo aqui vendo ela falar. O olho brilha. Lu, quero te agradecer profundamente a tua contribuição no nosso programa, nesse momento hoje aqui, Saúde e Longevidade, levando conhecimento, compartilhando tantas coisas boas com o pessoal de casa que nos acompanha. Todo o meu carinho, gratidão pela tua amizade, pelo teu carinho, teu tempo, principalmente. Imagina. E eu gostaria que tu deixasse teu telefone para contato. Quem se interessar, ela atende em Guaíba, Porto Alegre, Camaquã, essa mulher é uma loucura. Mas entre em contato com ela, ela é uma profissional de referência aqui no nosso estado. Ô, sorte ter ela na minha vida. Mas deixa teu telefone para contato, pessoal que se interessar, que te procurar, conhecer teu trabalho. Bom, na verdade, normalmente os telefones são profissionais, mas agora comerciais. Sim, mas em função desse isolamento, as perguntas, os atendimentos são todos online, então eu deixo o meu WhatsApp para qualquer dúvida, que é 519-9806-0932. E além disso, vocês podem me achar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, como doutora Luciana Sherman Azambuja. Ai, perfeito. Então, Lu, muito obrigada por esse momento. Fiquei muito feliz mesmo. Também. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês, então, para a semana que vem estarem aqui conosco, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, e todas as plataformas digitais, né, da TV Costa Doce. E meu agradecimento também, né, aos nossos queridos colaboradores, Strike, né, o Preto, a Clínica Dr. João Colares, né, Norberto, Stephanie lá do Empório Stelle. E deixo também o meu Instagram, quem quiser ir acompanhando as novidades do programa, né, é @ina_Soares. Então tá bom, um forte abraço, fiquem sempre conosco e até semana que vem. Obrigada! Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa. Guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar. A sua festa começa aqui. Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você.